Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Canal da Paz. Estamos mais uma vez juntos aqui, você e eu, para compartilharmos a palavra de Deus, e ela já está aberta. Você diz a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com você hoje no livro do Pentateuco, o livro que faz parte do Pentateuco, do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, os versos de 1 a 5. Preste bem atenção neste texto, é um texto conhecidíssimo, é histórico. O ano era mais ou menos 1500, 1600 anos antes de Cristo, que aconteceu numa bela tarde, enquanto o sol fazia os montes lá de Midian brilharem, e o Monte Horebe principalmente. Lá se achava um homem solitário, manso, num lugar remansoso, juntamente com suas ovelhas, pastoreando suas ovelhas. Este homem ficou impressionado de repente quando ele começou a ver, era uma árvorezinha, um pequeno arbusto, uma sarça que não se queimava, e ficou conhecido como a sarça ardente. Então, os versos de 1 a 5 do capítulo 3, olha só como é bom conhecer da Bíblia e entender o que a Bíblia está querendo nos dizer. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A curiosidade de Moisés foi aguçada, e então, diz no verso 3, ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 5, continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe qual é a reflexão e a lição que devemos aprender hoje destes versos no texto? Que nós sabemos que a história do êxodo de Moisés, do povo do Egito com Moisés, começou exatamente naquele momento em que Deus faz o chamado a Moisés. A continuação do capítulo 3 é um diálogo intenso de Deus e Moisés, Moisés e Deus, Deus chamando-o para que ele libertasse. Deus disse: Moisés, estou te incumbindo, estou te investindo de uma missão, porque o clamor do meu povo subiu até o céu, e eu não posso mais deixar o meu povo sofrer lá no Egito, como escravo, como indigentes, eles que não sabem nem mais o que é, que dia é, nem que sabe se é sábado ou se não é, e você vai retirá-los de lá. Moisés ficou apavorado. Moisés disse assim: Senhor, mas eu não sei nem falar direito. Mas Deus disse para ele assim: eu vou te colocar as palavras na boca. Tens um cajado nas tuas mãos, lança o cajado na terra. Moisés lançou o cajado, transformou-se em uma cobra. Deus disse para ele: pega novamente. Ele pegou e voltou a ser um cajado. E Deus manifestou ali a sua glória, o seu poder para Moisés. A mesma coisa fez com a mão. Coloque, Moisés, a sua mão no peito, por dentro da sua roupa. Moisés colocou a mão, quando tirou estava leproso, e ele ficou desesperado. Deus pediu para ele colocar novamente a mão dentro da sua roupa, colocou, tirou, e a mão estava curada. E assim Moisés creu, e assim Moisés foi para o Egito, e nós sabemos a história, libertou o povo da escravidão egípcia. Sabemos a história do faraó, a peregrinação, 40 anos e tal. Mas qual é a lição, a grande lição que nós podemos tirar desta história, deste texto, deste ponto
da história, onde Deus diz para Moisés assim: Moisés, tira tuas sandálias dos pés, não te chegues para cá, aqui onde você está é terra santa. Moisés então chegou mais próximo, tirou as sandálias, estava diante do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Shekinah, o Jeová Jireh, o Deus do concerto que fez com Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o que nós aprendemos aqui dessa lição é que onde Deus está, este lugar se transforma em lugar santo. Se Deus, amigo e amiga, habitar em seu coração, este lugar em que Deus habita em você, no seu coração, na sua vida, no seu cotidiano, na sua mente, nas suas decisões e escolhas, se tornam sagrados, se tornam santos. Por isso, todos os dias, todas as manhãs, e enquanto nós pudermos orar e clamar a Deus para que Deus não se separe de nós, para que Deus esteja conosco, para que nós estejamos sempre junto dele e ele conosco, é importantíssimo para cada um de nós. Você e eu precisamos da presença de Deus. Mas se você tem temor de Deus, e se você ama estar com Jesus, permitindo que Ele faça de você uma pessoa nova, uma pessoa santa. Santo quer dizer separado, não é? Kadosh quer dizer separado para uma coisa santa, para um serviço santo, para um serviço sagrado. E é verdade. Não há nenhuma beatice em você ser santo. Santo com a presença de Deus. Moisés não se tornou beato porque estava na presença de Deus, ele se tornou apenas um homem iluminado e santificado, ou seja, Deus separou Moisés para uma missão especial. E Ele está separando você e eu para uma missão especial. Por isso nós devemos viralizar aqui o nosso vídeo, quanto mais melhor, para que outras pessoas também alcancem estas palavras, doces palavras do Mestre, doces palavras do Espírito Santo, que quer ansiosamente, desesperadamente, na nossa linguagem, habitar em nossas vidas, em nossos corações. E então, amigo, amiga, o que você me diz? Você está vivendo dramas em sua vida, dificuldades, não é fácil, eu sei, o dinheiro é curto, não é? Às vezes o cobertor fica curto, às vezes a comida raciona, fica racionada, não temos e não podemos comprar tudo o que queremos. Às vezes a angústia, a crise existencial, a depressão, a doenças terríveis. E às vezes nós ficamos abatidos. Tem dia que você levanta desanimada, desanimado. Não desanime. Apegue-se a este Deus maravilhoso, o grande Eu Sou, que apresentou-se a Moisés e transformou a vida de Moisés numa vida santa, dedicada ao trabalho, à obra do Senhor, à obra de libertar. Moisés foi considerado um tipo de Jesus, para você ter uma ideia. E se Jesus habitar em você, se Jesus morar em sua vida, se você receber a Jesus em seu coração, se você permitir que Jesus seja o seu guia, o seu pastor, você também receberá uma missão especial e se tornará uma pessoa especial, um obreiro, um missionário da palavra do Senhor, para converter corações através do poder do Espírito Santo. Vamos orar nesta sexta-feira, dia de preparação, porque amanhã é sábado. Incline a sua fronte e oremos, se você puder. Feche os olhos. Senhor meu Deus, como é bom estar aqui agora no Canal da Paz, junto com os inscritos, juntos com aqueles que hoje estão passando por aqui, que o Senhor toque no coração deles para que eles se inscrevam, que o Senhor transforme a vida deles, que o Senhor os santifique, que o Senhor os faça arrependidos para a glória e para a consumação da sua obra maravilhosa lá na cruz do Calvário, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa
Que o Senhor tome em suas mãos os problemas e as dificuldades de cada ouvinte, cada inscrito aqui do Canal da Paz, todas as famílias, todos aqueles que necessitam da sua ajuda, em nome e pelo poder de Jesus. Oramos agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Assim oramos, amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês, feliz sexta-feira, bom final de semana, tchau, tchau.